Salve, salve a todos os alunos e alunas da terceira série do ensino médio noite. Espero que vocês estejam bem, tá? Aqui quem está falando é o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Biologia, tá? Hoje a gente vai dar prosseguimento aos nossos conteúdos, tá? Referentes a ciências da natureza, nas áreas biológicas, conversar um pouco mais com vocês sobre a composição do nosso material hereditário, tá bom? Eu quero ressaltar a vocês, ou resgatar em vocês, antes da gente começar a nossa aula, tá? Conteúdos ligados à hereditariedade, tá? Então, a gente já trabalhou sobre isso, especialmente no nosso primeiro semestre, tá? O que é hereditariedade? É uma característica comum a todos os seres vivos, tá? Essa capacidade que o ser vivo tem, não só de se reproduzir, mas ao se reproduzir, passar, né, a sua informação genética para o seu filho, né, para o seu descendente, tá? Então, essa capacidade que todo ser vivo tem. Alguns vão se reproduzir de forma assexuada, tá? Outros vão se reproduzir de forma sexuada. Qual a diferença de um para o outro? Na reprodução assexuada não há fusão de material genético, tá? Ou seja, basicamente a gente gera clones, e na reprodução sexuada há fusão desse material genético. Em geral, essa fusão vai acontecendo associado a gametas, tá? Que é o que a gente vê, por exemplo, no caso da espécie humana, tá? E bom, o que é esse material genético em si só, tá? O material genético, queridos, nada mais é que um banco de dados, tá? Um lugar como se fosse uma memória do nosso computador que guarda as informações para que aquela máquina do computador ou do celular possa funcionar, tá? Agora, é claro, tá? Eu estou fazendo essa comparação aqui com o banco de dados do computador, mas só que o nosso computador ele é muito simples, tá? Ele vai funcionar de forma bem rudimentar. Ao contrário do banco de dados que a gente tem no nosso DNA, afinal de contas são milhares e milhares de anos, né, para que a vida se formasse e desse certo. Então, claro que esse processo já foi bem testado e retestado ao longo da evolução, tá? E aí esse banco de dados ele é um pouco mais complexo. A gente vai entender um pouquinho na aula de hoje como é que se estrutura, tá? No aspecto químico, no aspecto molecular dessa estrutura e como é que isso pode como a gente pode utilizar esse mecanismo nos processos biotecnológicos também, que vão ser temas das aulas futuras, tá bom? Então fica ligado aí. Composição do material hereditário é o tema principal da nossa aula de hoje, ok? Objetivos da nossa aula: conhecer as moléculas de DNA e RNA, tá? Que são moléculas que a gente considera que é o nosso material genético, tá? São essas moléculas, especialmente o DNA, que é o nosso banco de dados. Compreender os mecanismos básicos que regem a hereditariedade e a síntese de proteínas, tá? Provavelmente nas próximas aulas a gente vai conversar um pouco mais com vocês especificamente sobre a síntese de proteínas. Então, olha só, gente. O que a gente tem, tá? Ácidos nucleicos são moléculas extremamente complexas, extremamente grandes, tá? Começa por aqui, tá? Ácidos nucleicos. Começa a aparecer vários nominhos que normalmente vocês, alunos do ensino médio, já faz uma carinha, confunde uma palavrinha com outra, e eu peço que vocês tenham um pouquinho de atenção, especialmente se você está se preparando para o Enem, para que você não confunda um termo com o outro, tá bom? Então, ácido nucleico é justamente as moléculas, tá, associadas ao material genético, tá? São polímeros, tá? Professor, o que é um polímero, tá? Eu sempre associo a palavra polímero a um quebra-cabeça. Oi? Como assim, professor? Tá? Um polímero, queridos, é um quebra-cabeça. Por quê? Porque o que a gente tem para fazer um quebra-cabeça? Pecinhas menores, né? E normalmente aquelas peças menores, elas têm um formato relativamente parecido, mas elas se encaixam de forma muito determinada, né? Então, elas têm um formato, elas têm uma estrutura que é preciso se conhecer, tá? Então, vamos nós.
Então, elas são polímeros, assim como outras moléculas também são polímeros, que é o caso, por exemplo, de proteínas, alguns lipídios, alguns carboidratos, tá? Eles também são polímeros. Então, as peças menores desse quebra-cabeça, vou já apresentar para vocês, tá? São biopolímeros, moléculas resultantes do encadeamento de unidades mais simples ou unidades menores, tá? Então, unidades mais simples ou unidades menores, que a gente chama de monômeros. Opa, polímeros, poli, muitos, mono, de um, só tem um, tá? Então, os monômeros são moléculas menores, são essas pecinhas que a gente vai juntando, até a gente conseguir montar aquele quebra-cabeça bacanão, tá? São biopolímeros naturais, perto dos quais grandes moléculas de amido, proteínas, parecem miniaturas. Detalhe, amido já é uma molécula extremamente grande, tá? Amido, proteínas, são polímeros também. Quais são os dois ácidos nucleicos mais importantes que a gente vai conhecer? É o DNA e o RNA, certo? A gente vai diferenciar eles tanto na cadeia biopolímero, né, de polímero em si, como a gente vai diferenciar ele com os monômeros, tá? São duas formas de a gente poder diferenciar essas duas moléculas, tá? Olha só a grande diferença do nome dele, já começa o nome dele. DNA ou ADN, tá? Porque DNA é o termo em inglês, tá? Só que a gente acaba incorporando na língua portuguesa, tá? ADN é um termo que você vai ver hoje em dia mais nos livros mais antigos, tá? Porque a gente traduzia mesmo tudo, né? Que é ADN? ADN é A de ácido, D de desoxi, N desoxirribo e N nucleico, né? Porque é um ácido nucleico, não é isso? E o RNA, ele é um ácido ribonucleico. Alguma diferença de um dos dois vai ser justamente nesse desox, né? Porque o DNA, ele é desoxigenado, como a gente vai ver já já nas moléculas monômeros delas, né? Então, veja bem, tá? Todas as macromoléculas orgânicas, tá? Os ácidos nucleicos são formados por moléculas menores, que são constituintes chamadas de nucleotídeos. Então, veja bem, tá? Então, o ácido nucleico DNA, ele é um polímero, tem muitos grupinhos menores de monômeros, tá? Quem é o monômero do DNA e do RNA? A gente chama de nucleotídeos. Esses nucleotídeos são os tais monômeros, tá? E eu vou somando, vou juntando vários monômeros, ou seja, eu vou juntando vários nucleotídeos para que a gente possa formar a nossa molécula de DNA, tá? Professor, esse nome monômero, o que é isso? Tá? É um nome genérico, tá? Eu vou ter monômero de proteína, eu vou ter monômero de carboidratos, certo? Então, o monômero é essa pecinha menor, é a menor unidade. É a menor unidade do polímero, ok? Bora nós. Aqui embaixo a gente tem as duas moléculas, né, de nucleotídeos. Um é do DNA e o outro é do RNA, tá? À esquerda, tá, nós vamos ter o nucleotídeo do DNA e à direita vocês estão observando o nucleotídeo do RNA, certo? Eu quero que vocês prestem atenção em cada uma das estruturas que a gente vai ter. Se vocês observarem claramente, eles são muito, muito, muito parecidos, certo? Então, a gente começa por aqui, tá? Eles vão ter três grupinhos importantes aqui dentro, tá? Eu vou riscar aqui de marcar texto, tá? Quem são esses grupos? A gente tem um grupo fosfato, certo? Então, o que une esse grupo fosfato é o átomo de fósforo. Se vocês observarem, está até destacado, tá? Tanto no DNA como no RNA, eles são iguaizinhos. Ok? Aqui a gente não vai ter essa diferença,
tá? Em geral, ele vai ser o elo das várias monômeros de uma fita de DNA e de uma fita de RNA. Então, normalmente, eles se ligam entre as cadeias de grupos fosfatos, ok? O segundo grupo que a gente vai ter nos nucleotídeos é o grupo das pentoses, tá? Professor, que grupo é esse das pentoses? É um grupo de carboidrato, certo? De um monossacarídeo, tá? Então, sim, no DNA a gente tem carboidratos, tá? Então, essa estrutura aqui, ó, no centro, é um grupo de uma pentose, tá? Professor, o que é uma penta? 5. Pentose, 5 carbonos, certo? Tanto o DNA como o RNA vão ter. Só que aqui, essas pentoses começam a ser diferentes. É aqui onde acontece a diferença que leva ao nome de DNA e o RNA, tá? Se você for analisar bem direitinho, átomo por átomo que está aparecendo nessa imagem, vocês vão observar, certo? Que na molécula do DNA não vai haver um oxigênio se comparado com a molécula do RNA. Por isso a gente diz que a molécula de DNA ela é desoxigenada, porque ela está de sem o oxigênio. E é por isso que ela recebe esse nome de desoxirribonucleico, ok? Então, a diferença começa aqui, dentre esses dois grupos, ok? E o terceiro grupo que a gente vai apresentar são o grupo das bases nitrogenadas, tá? Aí essas bases são variadas, tá? A gente vai ter aí, ao todo, para as duas moléculas, 5 grandes bases nitrogenadas, nos quais o DNA vão apresentar 4 e o RNA só apresentam 4, ou seja, elas meio que podem se diferenciar uma molécula de DNA e RNA também pelas bases nitrogenadas, ok? Então, a gente está aqui de cara, a gente vai encontrar uma diferença visual, tá? No carboidrato, no grupo das pentoses, certo? Que é o grupo que vai separar desoxirribose de ribose. Vamos lá. Quem são as bases nitrogenadas, tá? Aquele grupo que vai ter tanto no DNA como no RNA, tá? As bases nitrogenadas, como o próprio nome indica, elas têm dentro do seu núcleo os elementos nitrogênios, certo? Bom, as bases nitrogenadas apresentam, em geral, um anel que contém o nitrogênio e podem ser classificadas em 2 grupos, púricas e pirimídicas, certo? Então, essa basezinha aqui, ó, podem ser púricas e pirimídicas. Uma forma da gente memorizar, às vezes confunde um pouquinho as palavras, mas vocês podem tentar começar a memorizá-las com as letrinhas, tá? Então, pelo menos as letrinhas tenta memorizar, tá? E aqui é onde a gente começa a falar e fazer aquela comparação, tá? Lembra que eu disse para vocês que o nosso DNA, o nosso material genético, ele é o nosso banco de dados comparado com o banco de dados de computadores? Não é à toa, tá? Então, essas comparações, de fato, são feitas por grandes cientistas, tá? Porque, por exemplo, no computador, a gente tem nosso computador, em geral, ele vai funcionar através de um código binário. Então, tudo que a gente entende de computador, mesmo com as nossas telas coloridas, telas em touch, 3D, realidade virtual hoje em dia, tudo funciona no código binário, né? Como se fosse 0 e 1, tá? Tudo é uma combinação de zeros e uns, que se combinam, que se somam, que se multiplicam, enfim, certo? No caso do DNA, não é só 0 e 1, são 4 bases nitrogenadas, tá? E no caso aqui a gente não tem 0 e 1, a gente tem as letrinhas, tá? Quem são elas? A, G, C e T,
tá? Quem são elas, tá? A é de adenina, G é de guanina, T é de timina e C é de citosina, tá? Observe que a gente tem dois tipos de grupos aqui, tá? As púricas, elas vão ter anéis duplos, e as pirimídicas, elas vão ter anéis únicos. E elas estão aqui alinhadas de propósito, tá? Por quê, professor? Porque, em geral, uma das características do DNA é que eles vão apresentar duas fitas que se conectam, tá? Como assim? A gente vai ter uma fita de DNA, onde cada fita vai apresentar o quê? Aquelas três cadeias. Então, cada quadradinho, imagina que cada quadradinho que eu estou colocando aqui, nessa fita, certo? Seja um nucleotídeo do DNA, certo? O nucleotídeo contendo essas três estruturas, o fosfato, a desoxirribose e a base nitrogenada. Cada quadradinho desse. Só que o DNA, em geral, ele não vai apresentar apenas uma fita como essa. Eles vão apresentar duas fitas como essa. Então, ele vai apresentar uma segunda fitinha com também todas esses nucleotídeos. Aí, o que acontece? Essas duas fitas precisam, de alguma forma, estar conectadas, tá? Elas não são ligadas através de ligações químicas. Elas são atraídas através de uma outra força, tá, de ligação, que a gente chama de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, tá? Ela é uma ligação química, mas ela não é uma ligação covalente. Não há troca de elétrons entre elas. É só uma força de atração muito forte. Tá? Então, em geral, as conexões acontecem de forma bem específica. Como assim, professor? Toda vez que a gente apresentar um nucleotídeo, toda vez que eu apresentar um nucleotídeo que tenha a base nitrogenada adenina, na outra fita, obrigatoriamente, a gente vai encontrar o quê? Um outro nucleotídeo com a base nitrogenada de timina. Por isso eu disse para vocês que é mais fácil de decorar com as letrinhas, tá bom? E aí a gente vai fazendo essa associação sempre. Sempre que uma fita de um lado vai ter adenina, no outro vai ter timina. E assim, respectivamente. Então, se tiver timina na primeira fita, na segunda fita vai ter o quê? Adenina. Tranquilo, né? Da mesma forma para a guanina e para a citosina. Se eu tiver de um lado a guanina, do outro lado eu vou ter a citosina. Tranquilinho. E vice-versa, professor? E vice-versa. Se eu tiver a citosina de um lado, do outro lado eu vou ter a guanina. Aí bora lá fazer. Se eu tenho adenina, no segundo lado vai ter o quê? Timina. Se eu tiver a guanina agora desse lado, do outro lado eu vou ter o quê? A citosina. Se eu tiver a timina desse lado, eu vou ter do outro lado o quê? Guanina. Ou não, professor. Se é timina, a gente vai ter a adenina, tá? Então, é tranquilo, tá? Então, é uma das grandes diferenças do DNA ao RNA é que a gente vai ter essa conexão entre as fitas diferentes, tá? Então, primeiro ponto. Professor, como é que as bases nitrogenadas elas se ligam, tá? Elas vão se ligar pelo grupo fosfato através de ligações covalentes, tá? Então, através de ligações covalentes, acontecem a formação de uma fita, tanto no DNA como no RNA, certo? Vou botar aqui de outra cor, só para a gente não confundir um ponto com outro, tá? Botar aqui de verde, grupo fosfato, ligação. Aqui é uma ligação covalente, tá? Ao passo que, na base nitrogenada, a gente vai ter as pontes de hidrogênio, certo? Lembrando
que a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, ela não é uma ligação covalente, não há troca de elétron entre os átomos, entre as moléculas, tá? São forças de atração muito fortes, tá? Que mantêm essas moléculas unidas. E aí, é uma terceira diferenciação. Então, a gente vai diferenciar DNA do RNA de 3 formas. A primeira, eu já disse para vocês, que é o quê? Que é a base, é o carboidrato, é o grupo das pentoses, tá? Pentose, professor, é o grupo de carboidrato com 5 carbonos, certo? No qual na molécula de DNA, a gente vai ter um oxigênio a menos, por isso ela é desoxigenada, tá? Por isso o termo D, comparada à molécula de RNA. Primeira diferença. Segunda diferença, nas bases nitrogenadas. Eu já apresentei para vocês quem são as bases nitrogenadas do DNA. Adenina, timina, guanina e citosina, certo? Terceira diferença, na molécula de DNA, a gente vai ter sempre a união entre duas fitas de DNA que estão atraídas justamente entre as bases nitrogenadas. A adenina se sente atraída pela timina, assim como a guanina se sente atraída pela citosina e vice-versa. Ok? Professor, essas aqui são as bases nitrogenadas do DNA. E quem são as bases nitrogenadas do RNA? Estão aqui, certo? Elas são muito parecidas, a não ser com uma exceção, tá? Com uma delas que é diferente, tá? Em vez, a gente não tem a timina. Olha só aqui, ó, de novo. Apresentando aqui para vocês. Eu tenho bases nitrogenadas púricas com com 2 anéis e pirimídicas com um único anel, tá? Quem são as bases púricas? De novo, a adenina. Quem mais? A guanina. E as pirimídicas? A citosina e, tcharam, diferença, a uracila. Então, é outra diferença que a gente tem, tá? Quem são as bases nitrogenadas aqui, tá? Então, ao invés de ter a timina, que é o caso específico da molécula de DNA, a gente vai ter a uracila para as moléculas, os nucleotídeos do RNA, tá? Os nucleotídeos que ocorrem no DNA apresentam desoxirribose e nelas não se encontram a uracila. Já nos nucleotídeos de RNA, há ribose e não há timina, certo? Então, são 3 diferenças. Desoxirribose e a ribose, tá? As bases nitrogenadas, uracila e a timina, e, por fim, a quantidade de fitas que se formam ao finalizar as moléculas finais, tá? Então, mostrando aqui para vocês essa estruturação, tá? O DNA, a estrutura do DNA. O DNA e das células eucarióticas apresentam extremidades que são diferentes em cada uma das cadeias que compõem uma molécula. Cada cadeia tem, em uma extremidade, o fosfato, que é conhecido como 5' e na outra extremidade, uma pentose, conhecida como 3', tá? Fora isso, eu quero que vocês prestem atenção. Então, a gente vai ter aqui, ó, de um lado, um grupo fosfato, conhecido como 5', e na outra ponta, a gente vai ter um 3', conhecido como um grupo de pentose, certo? Por que isso é importante? Para quando a gente fizer as leituras de DNA, tá? E especialmente não é a gente que faz as leituras, mas as nossas próprias moléculas, quando elas precisam duplicar esse DNA, quando elas precisam transcrever esse DNA, a gente vai entender esses processos, tá? Então, acontecem processos de
Replicação do DNA. O que é isso, professor? É quando eu preciso duplicar, criar cópias do DNA. Você vai perguntar assim, para que eu preciso criar cópias do DNA? Gente, todos nós viemos de uma única célula, certo? O zigoto. Aquele que foi a fusão entre um espermatozoide do nosso pai e o óvulo da nossa mãe, né? Então, quando eles se fundiram, gerou uma única célula chamada zigoto. Hoje, tu é uma única célula? Não, né? Então, essa célula teve que se dividir várias e várias vezes para sofrer mitoses e mitoses e você se desenvolver o jovem adulto que você já é hoje, tá? Então, para esses processos de divisão celular, seja mitose ou meiose, o DNA precisa ser duplicado, tá? Então, senão a gente não acabaria sem DNA, né? Quase sem DNA, metade, metade. Não. Primeiro a gente duplica o DNA para que a gente possa dividir, né? Então primeiro a gente multiplica para depois dividir, para todo mundo sempre ter DNA o suficiente, tá? Então quando a gente fizer esses processos, a gente normalmente faz essa leitura, tá? Sempre 5 linhas e 3 linhas, certo? Então sempre é esse caminho. Qual é o sentido da vida, né? Normalmente existe até essa piadinha, né? Qual é o sentido da vida? A vida, tá? Ela é determinada geneticamente através da molécula de DNA, certo? Então, sempre que uma proteína precisar, né, uma proteína precisar ser gerada através de uma molécula de DNA, a gente precisa fazer uma leitura nesse sentido, de 5 linhas a 3 linhas, tá? Então, aqui a gente está observando, vou agora riscar aqui de canetinha para a gente conseguir ver os nossos grupos, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um grupo fosfato. Nós vamos ter um grupo pentose, tá? E esse grupo pentose aqui, ó, vou botar logo o nome, já que é DNA, essa pentose é uma desoxirribose. E por fim a gente vai ter uma base nitrogenada. Observem aqui, meus queridos, que tudo isso representa o que a gente chama de nucleotídeo. Então, o que é um nucleotídeo? É a menor unidade do polímero, tá? Do DNA ou do RNA, certo? E o que é o DNA em si? É um ácido nucleico cheio de nucleotídeos, tá? Então, a gente vai ter essas ligações, tá? Vocês vão observando que os grupos fosfatos se ligam aos grupos das pentoses, tá? Então, vai ter sempre essa ligação um ou outro, formando uma fita, tá? Então, as fitas elas são visualizadas através dessas ligações entre os grupos fosfatos e os grupos pentoses, tá? Vamos deixar aqui registradinho aqui para vocês. Pentose, professor. Quem é essa pentose? É a desoxirribose, tá? Pentose é um carboidrato de 5 carbonos. Eu estou reforçando e repetindo várias vezes, queridos, porque é nesse momento que muitas vezes vocês acabam escorregando, tá? E confundindo. Porque, de fato, é uma dificuldade que eu observo em vocês, com nossos alunos, de modo geral, com biologia, porque é muito termo, né? E esses termos se confundem, eles se embaralham. É difícil entender, por exemplo, que dentro do DNA não é difícil, né? Mas parece que são conteúdos muito separados. Carboidrato, mas carboidrato na comida, professor? Não. Carboidrato é um tipo de molécula orgânica, tá? Então a gente tem carboidrato, tá? Que faz parte dessa molécula de DNA, certo? É uma parte, um desses componentes, certo? Então a gente pode apresentar esses nomes: pentose,
desoxirribose, a gente pode apresentar um dos grupos dos nucleotídeos. Então, isso pode começar a confundir um pouquinho vocês. Então, vamos lá, tá? Nucleotídeo é o nosso monômero, é a menor partícula, a pecinha do quebra-cabeça para formar essa molécula, tá? Essas moléculas vão ficar ligadas de duas formas, tá? Elas vão se ligar de forma covalente, tá? Entre o grupo fosfato e a desoxirribose, formando uma fita, certo? E aí, como é que as duas fitas ficam juntinhas? Através das ligações ou pontes de hidrogênios, que normalmente acontece entre timina e adenina e guanina e citosina. Na imagem mostra bem aí para vocês, certo? O T se ligando com A, o G se ligando com o C. Ok? E é claro, tá? Não existem somente pontes de hidrogênio entre bases nitrogenadas, tá? Então vão existir outras pontes aí, como pontes de sulfeto, outras pontes de hidrogênio, que acabam gerando nessa molécula de DNA um formato em espiral, tá? Então elas vão ser meio que espiraladas, como nessa imagem ilustra para vocês, tá? Então, a fita em si, como se fosse esse corrimão que vocês estão observando aí, é justamente a ligação existente entre grupo fosfato de uma molécula com a pentose da outra molécula, certo? Elas meio que vão se ligando, tá? Então, sobrou uma pentose, então essa outra pentose já se liga com o fosfato da outra e assim sucessivamente, tá? E elas vão ficar unidas direitinho uma do lado da outra através das pontes de hidrogênio. O pareamento ocorre sempre entre as bases nitrogenadas, a adenina com a timina, tá? A adenina com a timina por meio de duas ligações ou pontes de hidrogênio, tá? E entre guanina com citosina, por meio de 3 ligações ou pontes de hidrogênio. Eu deixo também destacado para vocês que a quantidade, né, 2 ligações entre adenina e timina e entre 3 ligações entre guanina e citosina, tá? Professor, a adenina pode se ligar com guanina? Não, tá? E assim por diante. A timina sempre é com a adenina, a guanina é sempre com a citosina, sempre, tá? É difícil a gente ver essa palavra sempre na palavra biologia, quando a gente estuda biologia, porque sempre tem uma exceção, mas nesse caso não é uma regra, tá? Sempre é assim, para todos os organismos vivos, tá? O código, ele é muito igual, tá? Só que, tá? O que a gente escreve com esse código, a organização, especialmente das bases nitrogenadas, é o que vai determinar a diferença de uma planta para um ser vivo, para um ser humano, por exemplo, tá? Então, não é necessariamente o código genético, tá? Então, o código genético aqui para planta, para bactéria, é isso aqui, tá? Então, isso aqui é um nucleotídeo, isso aqui é um ácido nucleico. Essa é a estrutura geral para todos os seres vivos, até para vírus, tá? Só que, como esses nucleotídeos estão organizados, aí é que a gente vai começar a diferenciar esses grupos e, consequentemente, gerar informações, né? Produzir informações diferentes. A molécula apresenta-se torcida como uma dupla hélice ou uma dupla escada em caracol, na qual os corrimões são sequências alternadas de fosfato e desoxirribose a cada cadeia de nucleotídeo, e os degraus são como se fossem esses pares de bases. Bora praticar, tá? Vamos nós, gente. Primeira questão. Considere um planeta cuja a litosfera houvesse a ausência do elemento fósforo, mas em que os demais elementos estivessem presentes no início da Terra. Nesse planeta, formas diferentes de vida irão surgir. Dentre as macromoléculas biológicas citadas abaixo, tais como conhecemos, a que não teria que ser reinventada é a do
Gente, aqui essa questão é uma questão, parece simples, boba, mas dá pra gente muito campo para estudo, tá? Primeiro aspecto é vida fora da Terra, né? Será que tem vida fora da Terra? Os cientistas eles têm alguns parâmetros para tentar encontrar, né, ou buscar essa vida. Uma das coisas é a existência de água, é claro, é a posição do planeta próximo à sua estrela e, claro, a composição química, tá? Pode ser que a gente encontre a vida fora da Terra de uma forma diferente. Pode ser que a gente encontre um planeta que não tenha os elementos químicos da tabela periódica que a gente conhece. Hoje a gente tem na tabela periódica conhecidas pela nossa química cerca de 118 elementos químicos, tá? Alguns artificiais, alguns a grande maioria naturais, tá? Nessa questão aqui, o que ela está falando? Vamos supor, né, uma hipótese, que encontre um planeta diferente que não tenha fósforo, tá? Então a gente não vai ter esse elemento químico que é representado normalmente pelo P. Então, se você está ligado nas aulas de química, já observou várias vezes a tabela periódica, vocês já começaram a associar o quê? O fósforo com a letra P, tá? Se você não está ligado na tabela periódica, provavelmente você acaba se confundindo um pouquinho, tá? E aí, pronto, começa por aí. A gente começa a perceber, tá? E entender um pouquinho através da letra P como nossa molécula, como processo, como possíveis moléculas que tenham esse elemento o fósforo ou esse elemento Pzinho aí, tá? Bora lá. O que ele quer? Ele quer uma molécula que não precisa ser reinventada. Então, nas nossas moléculas, quais dessas moléculas têm DNA ou têm fósforo? Todas as moléculas que tiver fósforo a gente precisa reinventar. Por exemplo, o que é o ATP? O ATP é aquela moeda energética, tá? Então ela é uma molécula energética. Molécula energética, que normalmente a gente fala durante as aulas de respiração, nas aulas de fotossíntese, tá? Porque elas guardam energia em unidades menores para ser utilizadas, tá? Para que a gente possa utilizar para gerar mais proteínas, para dividir a célula, para se reproduzir, para pensar, enfim, tá? Tudo que a gente faz para estar vivo, a gente precisa de energia, a gente usa ATP. E a ATP, gente, é uma sigla, tá? T de 3, P de fósforo, tá? 3 fósforos de adenosina, tá? Essa adenosina é uma molécula que parece muito com a adenina do DNA, tá? Então é como se ela tivesse a adenina e mais 3 fósforos, tá? Então ela é quase um nucleotídeo, tá? Então ela é uma molécula que tem fósforo, então ela precisa ser reinventada. Tá? A molécula de DNA, sim, a molécula de DNA ela tem nucleotídeos e um desses nucleotídeos eles têm o quê? Grupos fosfatos, assim como quem? Assim como o RNA. Então ela vai ter o que a gente chama de grupo fosfato. Então esse pezinho aqui é o fósforo. Então ele também tem que ser reinventado, tanto a molécula de DNA como a molécula de RNA. O fosfolipídio, galera, como o próprio nome já diz, fósforo, tá? Então ele tem fósforo, tá? Mas onde é que está esse fósforo? É um lipídio, como o próprio nome já diz, que vai estar associado a um grupo fosfato. A gente tem isso aqui muito, sabe aonde? Nas nossas membranas plasmáticas. Então, olha só, a vida como a gente conhece, olha só, olha a diferença que a gente tem de um planeta para outro. Nesse planeta, suposto planeta, não tem o fósforo. A gente pensa, que besteira o fósforo, né? A gente só pensa no fósforo que é aquele que risca para acender o fogo, né? Mas não, galera. Então, uma moléculazinha que não tem, uma molécula não, um átomozinho que não tem nessa outra litosfera, a gente precisa mudar praticamente tudo que a gente conhece como vida, tá? O grupo que guarda a informação genética, as moléculas de energia, a membrana plasmática, tá? Sobrando aqui pra gente os glicídios, tá?
Então, como alternativa aí, que não precisaria ser, grupo que talvez não precisasse ser alterado, tá? Os glicídios, queridos, também são conhecidos como carboidratos. Mais uma questão, queridos. Um pesquisador identificou uma bactéria com uma molécula A e outra B, como sendo... repetindo. Um pesquisador identificou em uma bactéria uma molécula A e outra B, como sendo DNA e RNA, respectivamente. É correto afirmar que a molécula A, então ele quer saber sobre o DNA da bactéria, apresenta uracila e citosina? Oi? Na molécula de DNA tem uracila? Não tem. Uracila é do RNA. Letra B. A molécula A possui fosfato e ribose? Não, professor. É desoxirribose. Olha lá, é DNA. Falso. Letra C. Apresenta razão citosina guanina, caso seja dupla hélice igual a 1. Já em B, apresenta normalmente a razão diferente de 1. E aí, galera? Vamos passar, vamos ver a próxima. Letra D. É um polímero de nucleotídeos. Já B é um polímero de aminoácidos, tá? Então, lembra lá, polímero é um grupo, tá, formado por vários monômeros. Polímero de nucleotídeos são os dois, então não, tá? Polímero de aminoácidos, para quem não sabe, se chama proteína. Letra E possui 3 tipos diferentes de bases nitrogenadas. Já B possui 4 tipos. Não. Ambos vão possuir 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas. Deixando aqui a alternativa C como a alternativa correta, referente às proporções que a gente vai ter. Vou deixar para falar sobre essas proporções com vocês no nosso próximo tempo, tá? Aguarda aí que a gente volta em instantes.